Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Hoje estamos aqui no canal Piuí num clima um pouco mais pesado porque temos denúncias aqui. Denúncias porque conhecemos cineastas que estão cometendo crimes na vida real. Exatamente. De modo geral, os diretores acabam ficando conhecidos pelos seus projetos e por tudo que eles agregaram para o cinema. Olha aí o Steven Spielberg, Scorsese e tantos outros, entendeu? Os caras são lembrados pelo bem que eles fizeram. Agora, tem gente no cinema atualmente que tá ficando conhecido pelos crimes que comete. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. 5 diretores criminosos. Nenhum diretor que citaremos aqui comete um crime tão grave quanto você, que assiste todos os vídeos do canal Piuí e nunca aperta um like. Só pra deixar claro, esses diretores não são criminosos de verdade, tá? É uma brincadeirinha. Por favor, não nos processem. O primeiro crime, nepotismo. Todo mundo ama a sua família. Eu sei que tu, Léo, é um cara muito família. E é até família com quem não é exatamente tua família. Tu vem aqui em casa, tu se dá bem com meu pai, com a minha mãe, tu come biscoito de Natal, entendeu? Eu tomo teu whey. Tomo meu whey, isso me incomoda um pouco, mas fazer o quê? Porque é amigo, entendeu? Só que ninguém ama tanto a família quanto Paul W.S. Anderson, um cidadão que, de todas as maneiras possíveis, vai colocar um familiar pra trabalhar. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. O Paul W.S. Anderson começou a ficar muito popular a partir de 1995, quando foi lançado Mortal Kombat, que até hoje é considerado por muitos uma das grandes adaptações de games da história. Quando alguém fala assim, não existe adaptação boa de game, sempre vem um cara e fala assim, ah, mas e o Mortal Kombat? Até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Depois disso, ele ainda dirigiu alguns outros filmes bastante populares, como Corrida Mortal e Alien vs Predador. Mas onde esse homem realmente fincou raízes, onde ele fez o bolso dele ficar cheio de dinheiro, foi com a franquia Resident Evil. E também foi exatamente ali que ele começou a atuar de maneira truculenta e de maneira criminosa dentro do cinema. Eu sou ladrão, rapaz. Exatamente porque nesse filme Paul W.S. Anderson começou a mostrar suas garrinhas. As garrinhas do nepotismo. Isso porque a personagem principal do filme, a Alice, ou Alice, é interpretada por Milla Jovovich, que se tornaria assim a sua esposa. Porém, você pensa assim, isso é só uma coincidência, porque eles fizeram um filme, deu certo, foi uma franquia de sucesso, então tinha que manter a protagonista ali na história. Mas não é assim que funciona a cabeça do nosso criminoso, porque quando ele foi fazer a continuação, na verdade a quinta continuação, o Resident Evil 6, capítulo final, ele pensou, já coloquei minha mulher, por que não colocar a minha filha? Com o ômega 3, melhora a memória, concentração. Essa é a nova geração, mas o que mais chama a atenção é justamente como o Paul W.S. Anderson, desde que conheceu a Milla Jovovich lá no primeiro Resident Evil, precisa enfiar sua esposa em absolutamente todos os filmes que ele faz. Então, além desse grande circo que ele fez com essa saga Resident Evil, ela também foi aparecer em Os Três Mosqueteiros, ela é a protagonista de Monster Hunter, ela já está confirmada no próximo filme do diretor. E sempre que um filme é assinado pelo Paul W.S. Anderson, você pode ter duas certezas. A primeira é de que o filme vai ser medíocre e nada mais do que isso. E a segunda é de que vai ter a Milla Jovovich. Nós aqui no Piuí encaramos isso como nepotismo, mas você que tá vendo isso aí pode achar que o crime do Paul W.S. Anderson é amar demais. Porque eu amo de verdade. E no caso dele, o crime compensa, tá? Ele já tá nessa há muito tempo, continua dando certo, e a gente tá aqui reclamando, mas eles estão lá, numa lancha, em família. É verdade. O dono da lancha é o cabeça branca. O segundo crime, assassinato. Existem filmes que são tão clássicos pro cinema que a gente tem medo só de pensar na ideia de que um dia alguém vai querer fazer um remake deles. Esse é o caso de Volta pro Futuro, toda a trilogia, é o caso de Um Poderoso Chefão, entendeu? São filmes que, cara, deixa eles contar, já estão perfeitos, a gente não precisa refazer eles. Mas existe um cidadão que olhou para vários clássicos do horror e pensou assim, quer saber? Eu consigo fazer isso aí também. Aham, sei. E se você aí
Um advogado está gritando objeção, falando que David Gordon Green fez um bom filme lá com Halloween em 2018. Sim, temos que dar essa colher de chá pro cidadão, porque ele realmente conseguiu fazer uma boa continuação do filme original. É interessante, é uma boa exploração do personagem Michael Myers e também de Laurie Strode. O problema é que esse criminoso não consegue parar, então ele tinha que fazer uma sequência, que era basicamente um filme de morte, que não era bom, mas que podia ficar na linha da mediocridade. Porém, ele quis fazer o Halloween Ends. E aí o crime foi grande, né? Man, I'm a worker, I'm Zippovinho. I'm not involved in crime, brother. Aí o crime foi grande, ele terminou essa trilogia dele de Halloween no ponto mais baixo, um dos pontos mais baixos de toda essa saga, que tem filmes horrorosos. Ele conseguiu se destacar no fim da saga Halloween com Halloween Ends, mas mesmo assim essa trilogia Halloween fez muito sucesso. E nesse momento, David Gordon Green foi anunciado para fazer uma continuação, ou melhor, uma trilogia que continuaria o clássico O Exorcista. Filho e dos filhos. Os produtores olharam para as cifras milionárias ali de Halloween e essa nova trilogia e pensaram, por que não fazemos o mesmo com o Exorcista? E em 2023 tivemos Exorcista, o Devoto. E assim David Gordon Green recebe aqui o título de assassino de clássicos. Mais do que isso, serial killer. Porque não basta um, entendeu? Não basta um ou outro. Ele tá numa onda desenfreada. Alguém precisa controlar esse homem. Eu acho que a bilheteria pobre do Exorcista ao Devoto pode ser o que vai dar uma parada nele. Mas, ao mesmo tempo, a Universal gastou muito dinheiro para ter os direitos para poder fazer esses filmes de Exorcista. Então é aquela história assim, poxa, já que a gente já investiu tanto, quem sabe a gente não tenta mais uma vez, entendeu? Quem sabe não faz pelo menos uma continuação. I tried so hard! I tried so hard. O terceiro crime, plágio. Alguns diretores possuem um estilo muito marcante, como é o caso do Tarantino, um cara que tem sempre aqueles diálogos, a violência, uma edição meio diferenciada, e isso acaba sendo a assinatura do Tarantino enquanto idealizador dos seus filmes. E por ter um estilo diferente e chamar bastante atenção, às vezes ele acaba inspirando outros cineastas a seguir esse caminho, como é o caso do Tarantino do Paraguai, o Robert Rodrigues. Mas isso não significa que um diretor esteja copiando o outro. Às vezes são estilos parecidos, é uma inspiração aqui e outra ali. No entanto, existem casos que aí sim a gente pode olhar e falar assim, cara, esse malandro tá tentando ser aquele outro cara. Eu sou um cara tentando ser outro cara. Who are you? I'm a dude playing a dude disguised as another dude. E antes de falar do plagiador, vamos falar primeiro de quem é o idealizador que está sendo copiado. Isso mesmo, James Wan, um cara que surgiu lá em 2004 para o grande público com Jogos Mortais e conquistou muitas pessoas. De lá para cá, ele fez grandes filmes e também imprimiu o seu estilo. Lá no primeiro Invocação do Mal de 2013, a gente já percebeu como é que é. Ele gosta dessas câmeras inventivas que preparam um jumpscare e que no final das contas acabam transformando o James Wan num diretor diferenciado. Muito diferenciado e que inspirou muitos outros diretores, especialmente do horror. E o James Wan é um caso peculiar de um cara que começou em um filme de terror não muito grande e ele foi crescendo e ele se expandiu, ele saiu do terror, o cara foi dirigir Velozes e Furiosos 7, ele foi dirigir Aquaman e ele consegue fazer filmes de sucesso em todos os gêneros. Então, se tornou um cara muito requisitado, que não tem a agenda tão livre para dirigir tantos projetos. Mas, felizmente, o James Wan possui uma série de Minions, um exército que tenta emular o estilo dele, um exército todo criado ali no Invocaverso, entendeu? E dentre esse exército a gente destaca aqui ele que de fato é o maior plagiador de todos, o nosso nada querido Michael Chaves. Foi sem querer querendo. Exatamente, por mais que o Michael Chaves fale tá bom, mas não se irrite, a verdade é que em 2019, quando ele fez A Maldição da Chorona, ele mostrou que estava olhando muito para o papelzinho do James Wan e copiando do ladinho. Ele colocou várias câmeras que lá em Invocação do Mal faziam sentido e aqui nem tanto, mas ele tentou copiar, ele tentou fazer igual. E até as cenas de susto,
que nenhuma funciona, mas ele tentou copiar. E isso acabou chamando a atenção do James Wan, que tava louco para largar essa franquia para fazer outra coisa e pensou, não tô afim disso aqui, vou largar na mão desse cara. Já viu, né? Cara, essa situação deve ter sido difícil pro James Wan, porque ele teria bons nomes pra tocarem esse universo. O Lee Fuennell, que recentemente, acho que o último filme do cara deve ter sido ainda O Homem Invisível. Pra quem não sabe, o Lee Fuennell, nesse exército dos Minions, é praticamente um general. Cara, eu diria que ele já está saindo desse exército, começou a saída dele quando ele fez O Homem Invisível, porque ele mostrou realmente ser um cara muito competente lá nos Jogos Mortais, ele atuava, é roteirista, é um cara muito bom que com certeza daria boa continuidade pro Invocaverso. Só que o que acontece? Ele cresceu demais, ele não pode mais ser um Minion. Aí a gente tem o Doberman, o cachorro roteirista e diretor, que também já tá criando suas asinhas, ele já tá querendo sair da coleira, entendeu? Mas qual que é o cachorro menor? Qual que é aquela linguicinha ali que ele pode manter ali do ladinho que não vai querer correr? Porque não tem como correr. Ele pode tentar, mas ele só vai até a cerca, ele jamais vai fugir daquela cercadinha. Aí nós temos o Michael Chaves, que dirigiu A Maldição da Chorona e depois recebeu o projeto de Invocação do Mal 3. Um filme que eu vou dizer, não é ruim. Agora, os méritos são do Michael Chaves? Acho que não, cara. Sinceramente, acho que não. O Michael Chaves parece estar sempre emulando o estilo e os maneirismos do James Wan. E olha só, o Michael Chaves recentemente fez A Freira 2, que consegue ser melhor que o primeiro. Muito melhor do que o primeiro. Não, melhor que o primeiro. É que o primeiro tava muito baixo, entendeu? Então, pô, ficou bem melhor, mas assim, não significa tantas coisas, entendeu? Continua parecendo uma emulação de James Wan. Quarto crime, destruição de patrimônio histórico. Houve uma época em que a paródia era um gênero muito popular no cinema e nos presenteava com filmes como Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Top Secret, Corra que a Polícia Vem Aí, entre outros. E todas essas obras tinham algum envolvimento dos irmãos Zucker, que ficaram muito conhecidos por pegar outros filmes sérios e fazer os seus projetos, as suas paródias em cima deles. Hoje, eles não estão mais na ativa. E assim, vamos ser sinceros, não é todo filme que eles fizeram que é bom, mas eles tiveram ali boas contribuições pro cinema e até contribuições modernas, como o filme Super-Herói, o filme que muita gente gosta, a gente aqui inclusive. É um filmaço? É incrível? Não é, mas é bem engraçado. Porém, como eles saíram da ativa, a cadeira deles ficou faltando alguém pra sentar, entendeu? Ficou faltando alguém pra continuar fazendo paródias de filmes. E é nesse momento que Jason Friedberg e Aaron Seltzer olharam essa oportunidade e agarraram com força. E cagaram na cadeira, né? Eu caguei nas calças. Cada geração tem os irmãos Zucker que merece. A atual é Jason Friedberg e Aaron Seltzer. E dando de César o que é de César, eles até começaram bem ali fazendo o roteiro de Todo Mundo em Pânico, que é uma boa paródia, tem bons elementos ali. Porém, esse pessoal quis sonhar mais. E aí eles foram virar diretores também. E acho, tá? Que esses dois foram os grandes responsáveis por paródia hoje em dia ser uma parada que ninguém se importa. Foda-se! Exatamente, porque eles lançaram filmes como Deu a Louca em Hollywood, Os Vampiros que se Mordam, tem também os Super-Heróis, o filme A Liga da Injustiça, um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida. Tem aquele lá, aquela paródia de 300 também. Espartalhões. Espartalhões. Meu, esses caras conseguiram destruir um gênero inteiro, um subgênero inteiro, morreu. Cara, não tem mais filme de paródia hoje. Hoje filme de paródia é uma coisa que a gente olha e já, sabe, cria uma certa repulsa, entendeu? Por culpa desses caras que passaram uma década lançando filme atrás de filme de paródia. E todos ruins, não tem nenhum bom. Lixo, lixo. Nesse caso criminal levantado aqui no canal Piuí, esses dois são os principais réus. Tu vai defender eles ou não? Não, eu sou o juiz. Condenados, pena de morte. E eu também sou o executor. Matei. Quinto crime. Terrorismo. Não é porque uma coisa faz sucesso que ela realmente é boa. E uma prova disso está nos trabalhos do diretor Michael Bay. Esse cidadão já dirigiu várias obras bastante influentes, muito famosas e de grande sucesso. Transformers, Bad Boys, Pearl Harbor, entre muitos outros filmes. E vou dizer uma coisa, tá? Michael Bay não é um total incompetente. Ele já fez boas coisas realmente, como é o caso de Bad Boys e também Sem Dor Sem Ganho, que é um filme que a gente gosta.
Ele fez o A Rocha, e não confundir com o gênero musical, mas sim um filme do Sean Connery junto com o nosso querido Nicolas Cage. Um filme que é da hora, um filme que é bom. Porém, o maior crime do nosso querido Michael Bay é que ele é um homem-bomba. Ele é um cara que se viciou em explodir tudo. Ele é um incendiário. Ataque Brasil, lá. E geralmente a gente lembra do Michael Bay só porque ele gosta de fazer explosões nos filmes. Mas a direção do Michael Bay, ela é um terrorismo, cara. Porque assim, a câmera é absurdamente tremida. Parece que ele pega a câmera e ele vai de ônibus num paralelepípedo e o filme inteiro tá assim, ó. Tá ligado quando você vai num lugar e tá escrito proibido fumar? No set do Michael Bay tá escrito assim, proibido Steadicam. Não pode estabilizar a câmera. É sempre chacoalhando, é uma loucura, parece que chamaram pra filmar. Quarta. Essa piada é muito maldosa, cara. Eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz. Além disso, as cenas de ação do Michael Bay são sempre absurdamente picotadas, tornando difícil a compreensão do que tá acontecendo, sabe? Os robôs estão se batendo, mas chega uma hora que você já não consegue se localizar geograficamente no que tá rolando, porque é tanto corte, e vai pra um lado, e vai pras costas do outro e tal, cara, não dá pra entender. O cara explode tudo e ainda esfaqueia sempre que pode a edição do filme cortando tudo. Mas ele tem um terceiro crime aqui, tá bom, meu amigo? Que é a hipersexualização de qualquer personagem. Especialmente se for mulher, tá? Ele adora fazer isso. Então a mulher vai abrir o capô, vai aparecer ela suando e não sei o que lá, o contraste do abdômen e ali até a fenda do biquíni. Aparece absolutamente tudo. Eu sou tarado no sexo. E pra fechar com chave de merda, ainda tem a fotografia dos filmes do Michael Bay, que é sempre hiper contrastada, sempre com esse tom azulado. É um filme que você assiste e claramente ele é um filme dos anos 2000. Ele foi lançado em 2023, mas ele parece ter sido lançado em 2001. E ele também tem uma característica interessante, assim como esses passarinhos cantando aqui são lindos, ele gosta de cativar outros diretores, porque quando Jonathan Liebesman foi fazer Tartarugas Ninja, lá em 2014, ele deu uma de Michael Chaves e copiou tudo que o Michael Bay fez. E nesse caso, eu diria que não é culpa do Jonathan Liebesman, e sim culpa do Michael Bay, que chegou lá e devia mandar zap todo santo dia pro cara. Faz o filme assim, assado. Moleque, vou morder tua cara, vou estourar pra Transformers, moleque, pega tua visão. E aí sim a gente chega no último item, que são as explosões, porque todo filme do Michael Bay vai ter muitas explosões. Ele se tornou um especialista em bombas. As explosões são sempre muito boas, muito reais. Ele não é um adepto da explosão de CGI. Ele gosta de explodir as coisas mesmo, entendeu? Explodir carro, explodir prédio, explodir não sei o que. Esse cara é um super entusiasta da explosão. E me chama a atenção que, enquanto diretor, o Michael Bay tem coisas que eu detesto profundamente, mas várias, assim. Eu acho ele o pior diretor dessa lista. Não, não é o pior, porque tem o Jason Friedberg e o Aaron Celtic. Não, porque tem o Michael Chaves. Droga, ele é um dos grandes diretores dessa lista então, cara. Mas assim, apesar de ter tantos defeitos, ele tem bons filmes. Ele é o melhor dessa lista e todo mundo só conhece ele por ser um homem-bomba. Awesome barbecue, awesome pool. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso criminal que os advogados Miguel e Leonardo Pereira apresentaram aqui. Você concorda com o que a gente levantou? Você acha que acusamos falsamente alguns diretores? Comenta aqui abaixo. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição e levarão você às nossas redes sociais, às lives do Miguel e ao PewCast, onde a gente comete crimes todas as semanas. É porque, assim, a gente acusa os outros, mas também faz, né? A gente faz.